Bom, eu quero dar um bom dia aí para a Fernanda Alves, a Érica, que já está presente, a Andréia, tá? O Marcelo, Samuel, Maria Eduarda, Viviane, e né, eu quero dar um bom dia para vocês aí que estão com a gente acompanhando essa live, porque é uma live muito, muito importante para a sua vida profissional, tá certo? Bom, eu quero que vocês me retornem aí o áudio, se o áudio está legal, é só dizer... bom dia, Mariana, Mariana, legal, Mariana, está aí presente também. Estou um pouco atrasado aqui, pessoal, porque dá um atrasozinho, né? Mas só me diga aí, coloca um ok aí, tá bom? Se está tudo certo. Aí um bom dia para minha amiga Rosana, tá? Bom, eu realmente preciso, ok, tá muito bom, tá certo, valeu, obrigado. Bom, então vamos começar a nossa live de hoje, tá? E nessa live de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um assunto que é muito importante para a sua vida profissional, que é essa parte de discurso de ódio, essa parte de o que é liberdade de expressão, até que ponto a liberdade de expressão, ela vira discurso de ódio, até onde nós devemos ir, né, como profissionais, até onde nós devemos chegar como profissionais, é o que a gente vai fazer agora aqui nessa live, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei aqui estou começando aí com uma tirazinha que diz o seguinte: o problema do WhatsApp não é o compartilhamento de áudio, mas de ódio, né? E eu preciso explicar para vocês um pouco sobre essa questão aí, porque a gente vai ver mais à frente uma reportagem, né, se tudo der certo aí, que algumas empresas, elas realmente estão buscando profissionais através das redes sociais, estão buscando o perfil do profissional na rede social. E esse perfil do profissional na rede social, ele é um perfil, pessoal, que, querendo ou não, afeta o teu desempenho na empresa. E por esse motivo é que a gente precisa entender o que nós devemos postar e o que nós não devemos postar nas redes sociais, de maneira que o que a gente posta nas redes sociais esteja em coerência com o que a empresa quer, com o que a tua vida profissional precisa alcançar. E aí as redes sociais, elas são muito importantes para isso, né? Às vezes você conversando não somente com um parente, mas também com uma pessoa que você não conhece, isso pode afetar a tua vida profissional. A gente vai ver como e por quê, certo? Por quê e como. Bom, hoje nossos tópicos, pessoal, ficou um pouco pequeno, porque quando eu joguei, eu fiz na internet, quando eu não prestei atenção na questão da fonte, né? Quando eu joguei a fonte aqui ficou um pouco desconfigurado, mas dá para entender, tá? Bom, então, pessoal, quais são os tópicos de hoje? Tá pequenininho aí, mas dá para entender. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre entender o que é liberdade de expressão nas redes sociais, né? Quais os limites para essa liberdade de expressão, e quando ela se torna um discurso de ódio, tá? Quando essa liberdade ela se torna um discurso de ódio. Gente, está bem pequenininho no celular, né? Tem que colocar aí na horizontal para poder e aumentar o zoom aí. Então, vamos ver então como isso afeta a nossa vida, como isso afeta as pessoas ao nosso redor, o que é discurso de ódio, porque tem muita gente aí pensando que discurso de ódio, falando que é um discurso de ódio, e na verdade nem sempre é discurso de ódio. Então a gente vai então ver, basicamente, diferenciar o discurso de ódio para uma liberdade de expressão que não é discurso de ódio, tá? Preste atenção nessa reportagem que o assunto é importante. Com as redes sociais, o preconceito encontrou um terreno fértil para se espalhar, fica cada vez mais forte por meio do anonimato, aliás, atrás do anonimato da internet e da desculpa de ser só uma opinião. Saber quando a liberdade de expressão vira discurso de ódio é fundamental. Ameaças, difamação, preconceito, mesmo que feitos em um comentário na internet, são crimes previstos no Código Penal brasileiro. Basta não gostar da cor da pele, do gênero, da idade para ofender uma pessoa. No ano passado, um monitoramento de 3 meses analisou quase 400 mil posts e comentários feitos por internautas brasileiros em redes sociais e portais de notícias. Foram encontrados 10 tipos de intolerâncias mais comuns. A política teve a maior incidência, com quase 220 mil menções.
mais de 4 vezes superior à misoginia, que aparece em segundo lugar. Toda vez que a gente é complacente com esse estado de agressão, nós estamos, na verdade, colaborando com ele. E a gente contribui quando a gente aceita isso. Afinal, foi o meu tio, foi o meu primo na minha família, foi no grupo do WhatsApp. Se nós formos nos tratar com essa maneira, onde o ideal é destruir o outro, o diferente, nós vamos ter um mundo opaco, cinza, totalitário e violento. Quem é exposto na internet deve preservar a prova, salvar a imagem com a ofensa e, sempre que possível, procurar um cartório para fazer uma ata notarial, que funciona como uma autenticação da imagem. Imprima e leve a qualquer delegacia para fazer uma denúncia formal. Para quem comete crime de injúria ou difamação na internet ou fora dela, a pena é de 1 mês a 1 ano de prisão e multa. Em caso de discriminação racial, a pena é de até 3 anos. Esses crimes são considerados de menor potencial ofensivo e muitas vezes as penas são convertidas em medidas alternativas. Mas quando a ofensa está exposta na internet, vista por milhões de pessoas, é comum os juízes aplicarem punições mais duras. O que a gente vê hoje, essa disseminação de discurso de ódio, de ofensas pela internet, talvez seja justamente porque a gente ainda não tem a cultura de levar isso até o fim no âmbito offline. E o que acontece? Isso gera uma cultura de que na internet todo mundo é livre, um pensamento falso de que na internet todo mundo é livre para ofender todos e tudo, porque não tem uma repercussão penal ou civil dali para frente. É preciso não achar bonito isso, é preciso denunciar isso, é preciso que os professores falem disso para os seus alunos, é preciso discutir que a diversidade é um dos valores mais importantes para manter uma democracia. Bom, vamos continuar então. Então, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, como eu falei, começou na Grécia Antiga, né? Mas incluía apenas homem, não podia ser escravo, né? Bom, e aí nós vamos ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todo ser humano tem direito à liberdade de expressão. Então, isso foi um marco na história. A ONU, ela conseguiu trabalhar para que isso acontecesse. Então, a gente pode emitir opinião, isso é um direito internacional, segundo o artigo 19. Tá? No Brasil, pessoal, a Constituição de 1824, no artigo 179, diz que todos podem comunicar seus pensamentos por palavras escritas e publicá-los na imprensa, sem censura, desde que respondam pelos abusos cometidos no exercício deste. Ou seja, no Brasil, a Constituição de 1824, ela assegurou o direito à liberdade de expressão, tá certo? Então, as pessoas poderiam, já com ressalva de quê? Ressalva de que poderia responder por aquilo que você postasse e que não fosse considerado ético. Bom, e aí o que acontece é que a Constituição de 1967, ela colocou, pessoal, alguns limites. Que limite foi esse? Deveria observar 2 coisas. Primeiro, a ordem pública, você não poderia dizer nada em público, especialmente a imprensa, e também a questão dos bons costumes, né? Teria que seguir a norma dos bons costumes. Não poderia colocar nada que fosse ofensivo à sociedade. Bom, aí a Constituição de 1988, ela restaurou algumas coisas. No artigo 5º, eu peguei aqui alguns trechos, diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Terceiro, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente da censura ou licença. Então, a Constituição de 88, o que foi que ela fez? Ela colocou a manifestação como sendo algo livre, o pensamento, ele sendo algo livre, tá? Só que é o seguinte, desde que você colocar algo, pessoal, você não precisa ficar anônimo. Então, ela te assegurou que antigamente era assim, se você quisesse dizer algo, você deveria dizer, mas deveria ficar anônimo. Você não poderia colocar isso de maneira pública. Porque se você colocasse de maneira pública, você poderia sofrer sanção dos governos, especialmente se você falasse alguma coisa que não fosse de acordo com os bons costumes da época. Então, a questão é que, ao mesmo tempo em que a pessoa poderia manifestar seu pensamento, ela também poderia ter o direito de resposta caso ela fosse ofendida.
Então, por lei, a Constituição de 88, ela garantiu que, caso alguém seja ofendido por um discurso de ódio, essa pessoa pode ter direito de resposta. E aí a expressão, ela passou a ser livre, de maneira, seja intelectual, artística, científica, comunicação. E a gente observa hoje que é uma dualidade. Por exemplo, se alguém fala alguma coisa contra a igreja reclama, né? Muitas vezes, pessoal, existe um discurso contra religiões, e as religiões às vezes precisam aceitar isso, né? Porque vivemos em sociedade, muitas vezes existe discurso contra grupos, contra pensamentos, partidos políticos, e a pessoa precisa aceitar isso porque vivemos em liberdade, mas quando atinge a honra de uma pessoa, quando esse discurso atinge você em específico, aí, pessoal, você pode realmente procurar justiça. Bom, então quais são os crimes relacionados à liberdade de expressão? Que ainda vamos entrar então agora provavelmente no assunto. A gente estava explicando um pouco sobre o que é liberdade de expressão, que é realmente emitir sua opinião, né? Desde que respeitando as pessoas, vamos dizer assim, de maneira muito simples. Agora, quais são os crimes? Os crimes, pessoal, eles são basicamente 3 crimes, tá? Que a gente pode colocar aqui. O primeiro crime é o crime de calúnia, né? O segundo crime é o crime de injúria. E o terceiro crime é o crime de difamação, tá? Todos os 3 envolvem comentários negativos sobre as pessoas. É você atribuir para alguém alguma coisa que ela não fez, ou alguma coisa que ela não é, né? É você utilizar termos pejorativos, palavrões para as pessoas, utilizar adjetivos, né, depreciativos, e que isso afete a pessoa. Você divulgar em qualquer lugar uma coisa que a pessoa, vamos dizer assim, não fez. Tem um caso muito claro de um homem, de um casal, na verdade, pessoal, que eles foram ameaçados de morte porque alguém colocou nas redes sociais: olha, esse casal está indo nas escolas, eles estão roubando crianças para vender os órgãos. Isso aconteceu há muito tempo atrás. E esse casal nem sabia disso. Então eles tiveram que procurar justiça para poder, mas até procurar justiça, o estrago já foi feito. E aí a gente vai então entrar agora dentro da parte mesmo de redes sociais. As redes sociais hoje, pessoal, elas são um meio de divulgação dessas 3 coisas, tá? De preconceito, racismo e discriminação. Então hoje é muito comum as pessoas, quando falarem hoje de rede social, parece que é uma coisa que você pode dizer o que você quiser, que você pode falar o que você quiser e que você não vai ser punido, que as coisas... Então, você vê parentes brigando entre si, você vê, durante a política isso aconteceu demais, parentes que estão até hoje, nunca fizeram as pazes por causa de ideologia política, amigos que não se falam mais, amigos que deixaram de seguir amigos. Porque quando a gente fala de liberdade de expressão, nós temos que entender que tem um limite. E esse limite, ele é o limite de quê? Quando chega no preconceito, quando chega no racismo, quando chega na discriminação, essa opinião ela passa a ser tida como discurso de ódio. E é justamente aí que as empresas vão procurar o perfil do funcionário, porque às vezes a pessoa vai lá e entrega o currículo, e muitas empresas vão buscar realmente aquele perfil, e algumas até estão pedindo: eu quero que você coloque as redes sociais aí para a gente... E aí vai observar se aquele perfil daquele funcionário, de maneira ética, está de acordo com o que a empresa realmente quer, tá? Então eu vou diferenciar agora preconceito, racismo e discriminação, para a gente poder entender. O preconceito, pessoal, é a opinião preconcebida. É aquela opinião que você tem de alguém sem conhecer a pessoa. É aquela opinião que você tem de alguém sem realmente ter visto se realmente aquilo é o que a pessoa se é aquilo que a pessoa faz. Então, por não conhecer a pessoa, por não conhecer o que ela está fazendo, por não conhecer o que ela está falando, por não saber de fato o contexto das coisas, uma pessoa, ela começa a dizer que aquela pessoa é desse jeito, é daquele jeito, faz isso, faz aquilo. Isso é um preconceito, tá certo? Então, vou dar aqui um exemplo muito claro. Por exemplo, se você vê um colega de trabalho
e você vê aquele colega de trabalho, de repente, conversando com várias colegas do sexo, quer dizer, ele é do sexo masculino, ele está conversando com várias colegas do sexo feminino, conversando, ele gosta de conversar. E aí, de repente, a pessoa começa a pensar assim, esse cara é um cara muito, está dando em cima das colegas. E aí começa a dizer, olha, fulano agora só vive conversando com as colegas de trabalho, e acho que ele está dando em cima delas. Quer dizer, a pessoa acha, não sabe o que está acontecendo, não sabe se é sobre trabalho, não sabe se é algum assunto importante, mas a pessoa acha que o colega de trabalho está dando em cima das colegas, sem saber o que está acontecendo. Isso é um preconceito. Ou então aquela pessoa que, por exemplo, vai no banco e ela vai de chinelo. Ela vai de chinelo e ela vai de bermuda e ela vai muito simples. Ela esqueceu de limpar as unhas e aí alguém diz, isso aí trata mal, isso aí não tem dinheiro para investir no banco. Às vezes, não sei se isso acontece ainda hoje, mas eu já vi acontecendo, o gerente nem atende. Isso aí não tem dinheiro, então não vou nem atender. Isso é um preconceito. Estou aqui dando um exemplo, estou dizendo que acontece sempre, não estou dizendo que isso acontece sempre, estou dando um exemplo. Tá? Isso é preconceito. Já o racismo, pessoal, ele trabalha com a ideia de que uma raça é superior a outra raça. Então, no racismo, a pessoa de pele branca, ela pode achar que ela é superior. Isso aconteceu na época de Hitler, né? Em que eles achavam que a raça ariana, né, ou a raça europeia, ela era superior às demais raças. Então, eles matavam pessoas de origem semítica. Então, isso é racismo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, não estou falando só de pessoas negras, mas o índio também, a gente costuma dizer assim, o índio, de repente ele chega no lugar, a pessoa sai de perto, né, porque às vezes tem medo, né, porque acha que é selvagem. Estou aqui dando um exemplo, acha que é selvagem, né? Então isso é racismo e é preconceito também, porque não conhece. Então o racismo trabalha com a ideia de raça. Essa raça é melhor do que aquela raça. E a discriminação é justamente a junção das duas coisas. Eu acabei de falar, a pessoa vê, por exemplo, o índio, então a pessoa diz, isso é um índio, então é selvagem, né? Como se fosse uma raça inferior. Isso é discriminação. Por quê? Porque trabalhar com a ideia de preconceito, porque não conhece a pessoa, aquele índio pode ser uma pessoa que tem um curso superior, né? Então, só olhando, a pessoa sabe que a pessoa ali não tem cultura. Porque a pessoa é índio, da raça indígena por tradição, ele não estuda, então, não trabalha, então isso é racismo. É quando já mexe com a parte de raça. Então a discriminação, ela se baseia nessas duas coisas, tá? Aqui a Érica, eu quero colocar aqui o comentário da Érica, pessoal. A Érica, ela colocou assim, né? Por ter sangue e parecer indígena. É verdade, Érica, é verdade. Ela passou por isso, né? Gente, acho que só sabe quem passa, né? Por mais que você diga assim, não, mas eu entendo, eu sou empático, eu me coloco no lugar, mas pessoal, só sabe quem passa, tá? Só sabe quem passa. Então, de fato, aí a comentário aqui da Werly, né, Sandra, Deus fez todas as pessoas, perante Ele somos iguais, é verdade, Werly, né? Eu coloquei aqui, pessoal, um pouco. Mas eu coloquei aqui dois exemplos, tá? Um exemplo eu coloquei aqui de uma pessoa falando de nordestino. Então, a pessoa colocou assim, falou tudo. Que não venha nenhum nordestino pedir emprego para mim, que a resposta é não. A outro colocou lá, povinho burro. Outro, bando de barriga de vermes. Porque existe, não vou dizer para todo mundo, mas para algumas pessoas que moram em regiões do sul, né, do sudeste, que nordestino ele o aspecto amarelo, aquele protótipo amarelo, né, com os dentes todos cariados, sujo, que não se limpa, que é analfabeto. Esse é o estereótipo que algumas, não são todas, algumas pessoas do sul colocam. Inclusive tem caso de processo por causa disso. O caso aqui também da Thaís, né? Daquela atriz, em que, acho que é Thaís o nome dela,
colocaram algumas coisas sobre ela, inclusive isso chegou a dar até processo, né? Chamaram ela de cabelo de saco, outra de cabelo de lavar-louça esponjado, quer dizer, e as pessoas falam isso sem pensar que isso vai atingir emocionalmente as outras pessoas. É por isso que nas empresas elas procuram saber o perfil ético, por quê? Porque as redes sociais, pessoal, por você não estar vendo os outros, o filtro às vezes ele cai, ele não tem filtro, porque você não está vendo ali diretamente a pessoa. Então, você nunca sabe o efeito que aquela postagem ela vai passar para outras pessoas, mas aquilo indica uma intenção, indica uma característica. Pessoal, vocês podem comentar à vontade, que eu estou lendo aqui todos os comentários, viu? Às vezes eu não tenho como, porque eu vou passando rápido, mas vocês podem comentar à vontade, pode digitar, eu quero que vocês participem, é para isso mesmo, né? O Eli colocou assim, os nordestinos são o povo mais trabalhador que existe, tendo que passar por tanta dificuldade e não desistem. Verdade. Você está completamente, você sabe realmente o que está dizendo. Porque a gente que é nordestino, a gente sabe a nossa vida. Então, o preconceito que as pessoas têm da gente é totalmente diferente. Então, e como hoje muitas pessoas passam, né? Aí a Mariana colocou aqui, né? Professor, eu acho que a intenção deles é machucar mesmo. É verdade, Mariana. A intenção é machucar, realmente, Mariana. É verdade. Mas eu digo assim, é que muitas vezes a pessoa, ela não consegue ver, ela vai machucar, né? É verdade, ela vai machucar. Só que às vezes ela não consegue entender a extensão disso. Ela não consegue entender a profundidade disso. Ela diz, ela pensa assim, não, vai machucar, mas talvez a pessoa vai se sentir magoada, mas ela não consegue entender a extensão disso na alma da pessoa, o quanto isso realmente vai afetar a pessoa, né? E casos a gente sabe de que tem suicídio por causa de bullying, né? Então isso é algo muito sério. Bom, coloquei aqui 2 exemplos para vocês, tá? O primeiro exemplo que eu coloquei foi do humorista Danilo Gentili, que ele foi processado, pessoal, ele foi processado e condenado a 4 anos de prisão por ter ofendido a honra de uma deputada federal, tá? Foi um crime chamado crime de injúria. Então, o que acontece, na verdade, é que ele chamou a deputada de meretriz, mas ele não chamou de meretriz, ele usou um palavrão. Além de chamar ela além de chamá-la de outras coisas, né? Então, ele foi processado por ela e foi condenado. Bom, ele teve razão ou não? Bom, pessoal, aí eu não vou entrar no mérito, você vai dar uma olhada aí, dar uma pesquisada para ter a tua própria opinião, mas ele foi condenado, tá? Também, e aí a gente vai ver um outro exemplo que aconteceu no dia 15 de abril de 2019, né? O site da revista Cruzoé, a partir dessa data, ela foi censurado o site. O ministro Alexandre de Moraes, na verdade, ele não ofendeu Alexandre de Moraes, ele ofendeu o Toffoli. Eu coloquei a informação aqui incorreta, tá? Ele ofendeu, na verdade, foi o ministro Toffoli. E o Alexandre de Moraes foi o ministro que fez com que o site não continuasse postando aquela reportagem, tá? Isso aqui é um caso real que aconteceu em 2019, né? Vou continuar aqui. Bom, agora vamos entender então o que é um discurso de ódio e o que não é um discurso de ódio nas redes sociais. E aí vocês podem fazer comentário, tá? Bom, pessoal, as redes sociais, elas estão dando terra de ninguém, tá bom? O que significa isso? As pessoas acham que pode postar o que quiser. Entretanto, tem muita coisa que não é discurso de ódio e as pessoas, elas entendem que é discurso de ódio, mas não é. E outras coisas que não é, que a pessoa pensa que não é, mas na verdade é um discurso de ódio. Porque depende muito da pessoa para quem você está falando. Então, se você estiver falando, por exemplo, para um amigo, né, uma brincadeira com um amigo, chamando o amigo de uma palavra chula, o amigo ele pode rir, porque aquilo é uma brincadeira, mas uma pessoa desconhecida já vai ser uma ofensa. Então, depende muito de quem está vendo. Então, quando você tem
seguidores das redes sociais, você tem uma infinidade de pessoas, tá? Essas pessoas que vão vir, cada uma vai receber de uma forma diferente. Então, essa ideia de que é terra de ninguém, a gente precisa ter um certo cuidado. Quais são as causas disso? Eu coloquei a fonte aí, está um pouco desconfigurado, mas dá para entender. Quais são as causas disso? Bom, o filósofo Karnal, pessoal, Leandro Karnal, vocês devem conhecê-lo, aquele carequinha, um cara muito inteligente, né? Uma mente brilhante, muito inteligente. Ele, em uma de suas palestras, ele colocou alguns motivos por que as pessoas costumam ter esse discurso de ódio. O primeiro deles, segundo ele, é porque as pessoas querem culpar alguém pela sua infelicidade, porque alguma coisa não deu certo. Então eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor, por exemplo, que o país não está bem, as coisas não estão bem. Então a pessoa diz assim, bom, eu estou sem emprego por causa desse governo. Então o culpado é quem? É quem votou nesse governo. E a pessoa então vai usar as redes sociais para ofender quem votou naquele governo. Ele vai chamar vai colocar a foto de um jumento, né? Bom, pessoal, todo mundo já fez isso, inclusive eu, mas hoje eu não faço mais não, tá? Vai colocar a foto de um jumento, dizendo que aquela pessoa, vai chamar aquela pessoa de gado, que mais? Por quê? Porque vai culpar aquela pessoa porque as coisas não estão dando certo na vida dela. E muitas vezes nem sempre é isso. Algumas vezes a pessoa ela é acomodada mesmo. Mas ela tem que achar o culpado porque as coisas não deram certo. Ela tem que achar um culpado porque as coisas elas não estão indo como ela deseja. Então, tem que haver um culpado. Tem que haver alguém que foi o responsável, né? A Mariana colocou assim, ou seja, é uma confusão. É verdade, Mariana, né? Então, sempre, pessoal, vão querer culpar alguém. É verdade que a gente sabe que os governos que se ocupam no cartório, mas a gente tem que pensar assim, será que a culpa também não é minha? Porque o que acontece é o seguinte, quando uma empresa te contrata e as coisas não estão indo muito bem, muita gente coloca a culpa na própria empresa. O meu chefe é injusto, a minha chefe é injusta, quando na verdade é a pessoa que não está trabalhando direito, não está cumprindo os horários, não está fazendo as coisas. Então, às vezes, é assim que a empresa vê, quando ela faz uma pesquisa para ver o perfil dos funcionários, ela começa a olhar, diz, olha, eu acho que esse funcionário não é muito, não se ajusta ao nosso perfil, porque é uma pessoa que você sabe criticar, então estou aqui dando um exemplo, tá? Então, nós somos culpados por nossa infelicidade, tá? O mundo sempre é ruim e sempre vai ser ruim, então nós temos que correr atrás, pessoal, temos que correr atrás. Temos que procurar resolver a situação, procurar dar um jeito, porque ficar só reclamando, não vai resolver a situação. Outra coisa, pessoal, é que outra causa é a necessidade, a vontade de ser observado, tá? É a necessidade de ser visto, é a necessidade de ser reparado. A pessoa diz, puxa, alguém tem que me ver, alguém tem que me olhar. Alguém tem que ver o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. A pessoa tem que ver o quanto eu sou bonito. A pessoa tem que ver o quanto eu pouso bem, o quanto minha roupa é boa. Tem que ver o que eu como, que o que eu como é legal, comida é saudável, né? A pessoa tem que ver que eu sou vegano, que eu não sou carnívoro. A pessoa tem que ver que eu sei me expressar. A pessoa tem que ver que eu sou um bom ator. Então, a necessidade de ser observado, de mostrar para as pessoas que nós realmente somos o cara, vamos dizer assim. Essa é uma outra causa, tá? Segundo o filósofo Leandro Carnal. Essa é uma outra causa. Então, a gente está vivendo hoje uma sociedade, pessoal, muito imagética, né? E é natural, porque às vezes a pessoa realmente está ali. A questão é que muitas vezes você tem dentro ali o seu círculo de seguidores pessoas que não fazem, você nem conhece, eu nem conheço, já adicionei pessoas que eu não conheço, né? E aí eu estou me expondo ao fazer isso, né? A pessoa não vê, que estão se expondo as suas. Então isso pode ser legal? Pode, é legal, mas tem que pensar assim, há um exagero nisso?
Segundo os psicólogos, eles pedem que a gente se pergunte. Há um exagero nisso? Então, isso pode, esse excesso, esse exagero, pessoal, ele pode não ser bom. Ele pode não ser marketing. Porque as pessoas podem perceber que, na verdade, a gente está querendo mostrar uma coisa que, de fato, a gente não é. Então, é a segunda causa. A terceira causa é a necessidade de ter sempre razão. Tá? Nossa, mas que slide desconfigurado. É a necessidade de ter sempre razão. Está sempre certo. Não, eu estou certo, o meu campo político é o certo, a minha linha ideológica é a certa, né? O que eu digo é o certo, o que você diz é errado, o que eu posto é o certo, o que você posta é errado. Então, muitas vezes a pessoa, ela quer ter necessidade de sempre ter razão. E por causa disso, né, por causa dessa necessidade, a pessoa às vezes ela fica batendo boca nas redes sociais. Ela posta alguma coisa, aí alguém vem já, que também quer ter razão, já vai contra. E eu aprendi uma coisa, pessoal, eu aprendi que esse tipo de coisa não vale a pena, tá? Então, alguém postou alguma coisa ali na rede social, é complicado você dar uma opinião, porque essa opinião ela pode ser mal interpretada, certo? Então, é muito, muito importante que a gente tenha esse pensamento, tá certo? Esse pensamento. Bom, pessoal, que a gente tem que analisar o que a gente posta nas redes sociais. Tá? Hoje, a gente sabe que nada hoje é privado. Mas o Facebook é privado. Não é. Por incrível que pareça, se você coloca uma postagem como pública, aquela postagem como pública, muita gente vai ver. Muita gente, inclusive, que não é do teu ciclo de amizade. Quando você comenta no perfil de alguém, os amigos daquela pessoa que você comentou vão ver o teu comentário. Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente precisa entender que o que a gente posta nas redes sociais, isso pode depor contra nós no mercado de trabalho. Tá? Mas vamos que vamos, tá? Vai dar certo. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Como é que você se comporta nas redes sociais? Pois saiba que muitas empresas estão de olho nessas informações para conhecer melhor o candidato que pretendem contratar. Em casa, no trabalho, até nas férias. Para muita gente, as redes sociais viraram diários virtuais. Foi legal a praia, foi legal o Find. Tem trabalho para entregar. Uma exposição que pode se transformar em armadilha no mercado de trabalho. José diz que sempre cuida do que diz na internet. Mas e o que ele mostra? Tudo que está no meio digital virou comunitário, todo mundo sabe. Então não tem como te esconder. Se tu postou, tu tem que estar ciente que tu pode ser cobrado pelo que tu postou depois. Mas o comportamento virtual está na mira de quem está contratando. Para participar de uma seleção, um currículo e uma boa entrevista já não são mais suficientes. Algumas empresas de recursos humanos já têm um profissional específico para conhecer melhor também a vida do candidato na internet. É quase como o trabalho de um detetive. Tudo começa com uma pesquisa pelo nome da pessoa em sites de busca. Para conhecer um pouquinho mais o candidato, alguma coisa que ele pode ter escondido na entrevista, ou até mesmo para achar um candidato. Os recrutadores dão algumas dicas para quem não quer ter arrependimentos na internet. Se for publicar fotos, evite divulgar imagens com pouca roupa ou consumindo bebidas alcoólicas. Não escreva palavrões. Não exponha suas opiniões sobre colegas de trabalho ou sobre a empresa. Cuidado com os erros de português. E selecione bem os vídeos postados. Eles podem dar uma ideia errada de você e dos seus gostos. As críticas também são um perigo. Meu chefe é uma droga, eu estou sempre atrasada, eu odeio acordar cedo, eu odeio dormir cedo. Depois que está postado, não tem como apagar, né? Quem viu, já viu. E se for num caso de selecionar, pode excluir uma pessoa de um processo seletivo em função disso. Bom, pessoal, e aí,
Bom, eu vou encerrar agora, pessoal, já chegamos no horário de encerramento. E obrigado aí, eu quero agradecer ao pessoal que deixou os comentários aí, tá certo? Que participou. E muito bom aí a nossa live, eu gostei demais, pude interagir com vocês assim, poder ler aqui ao vivo o comentário, poder responder. E aguardo a nossa próxima live porque vai ser bem legal, tá bom? A gente está tentando melhorar cada vez mais para trazer para vocês o conteúdo de qualidade, tá bom? Valeu, vou colocar aqui a presença de quem colocou o nome aí, a participação, né, o nome e a turma. Valeu, pessoal, eu aguardo vocês então na próxima vez.